Olá, vamos para o dia 40 do nosso devocional. Para começar já, eu quero parabenizar você que chegou até aqui, né? Que Deus te sustentou e você também fez a sua parte, se esforçou, fez o seu melhor para estar acompanhando esse devocional por completo. E algumas estão também no jejum, né? Nos 40 dias de milagres, estamos encerrando nesse dia de hoje. E eu tenho certeza que Deus falou bastante com você, ele te instruiu, ele te consolou, ele te direcionou e ele te transformou ao longo desses 40 dias de devocional, assim como ele fez também na minha vida, porque quando a gente se coloca, né, na posição de receber, na brecha ali, na disposição de buscá-lo, né, de todo o nosso coração, nos dedicando ali, né, abdicando de tempos da nossa vida, de algum tempo, de alguma coisa até da nossa vida, de algum período ali para buscar a presença dele, para buscar ouvi-lo, né? Com o desejo de, com certeza, viver com mais intimidade, né? Com ele, viver mais próxima e mais de acordo com a vontade dele. E ele com certeza nos responde, né? Nos respondeu aí ao longo desses 40 dias e nos fortaleceu. E tenho certeza que a gente está terminando com uma estrutura, né, emocional, uma maturidade, um entendimento muito maior, né? E maravilha, né? Tô muito feliz por ter conseguido, né? Por ter perseverado, por ter conseguido trazer aqui todos os dias, né? Cada dia desse devocional. E muito obrigada por você que me acompanhou esse tempo todo, né? Esses 40 dias. E assim como eu fiz uma pesquisa lá no grupo, né, também recebi feedbacks de outras pessoas, enfim, tem pessoas lá do grupo que estão participando, né, dos grupos, né, porque eu estou colocando em todos os grupos de WhatsApp que eu tenho. Estou colocando também no Instagram e eu recebi alguns feedbacks muito positivos ao longo do devocional, né? Pessoas falando que, poxa, realmente Deus falou comigo, essa palavra aqui de hoje foi exatamente para mim, foi exatamente o que eu precisava ouvir, vou tomar essa decisão, vou tomar um outro direcionamento, né? Enfim, pessoas falando ali que estão ouvindo, que estava sendo muito bom, muito edificante, estava fazendo diferença, né? Na vida delas, na vida de até de outras pessoas, de outra pessoa da família. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Eu tenho me colocado na condição de instrumento, né? Com a consciência de que nada vem de mim, né? Nem a força para eu mesma fazer o devocional para mim mesma não vem de mim, muito menos para passar para vocês. Então, assim, graças a Deus, o Espírito Santo sempre falou comigo todos esses dias, sempre me direcionou, me ajudou ali a refletir e a sempre ter uma conclusão, a sempre ter um entendimento, escrever alguma coisa sobre cada dia do devocional. E fiz também os exercícios, né? E tenho ainda que colocar algumas coisas em prática, mas tenho tudo anotado, tudo decidido, tudo determinado. E vamos continuar, né? De acordo com os feedbacks aí positivos que eu recebi. E também eu teve um grupo que eu cheguei a fazer uma enquete, né? Para ver se vocês queriam continuar, se estava sendo edificante, ou se de repente não, se não foi legal esse formato de vídeo. Mas as respostas foram positivas. Então, nós vamos continuar sim. Já vamos engajar para a gente não perder o ritmo, não esfriar. Já vamos engajar em outro projeto, tá? Já tem outro projeto aí já nesse momento já sendo preparado, já, né, já tô pensando, já tá sendo meio que estabelecido no meu coração o que vai ser o próximo, né? Qual livro ou quais os livros que a gente vai usar como base. Mas vamos ter sim, vamos continuar. Então, assim, esse aqui é uma etapa da jornada. Vamos dizer que você chegou até numa fase, como se fosse um videogame, você passou de fase, certo? Chegou até aqui, passou de fase. Agora nós vamos para uma nova fase, não vamos parar. Então, conto com você, hein? É o último dia desse devocional aqui, mas a gente vai continuar, certo? Até porque a gente precisa da presença, a gente precisa se alimentar de Deus, a gente precisa ouvir Deus todos os dias da nossa vida, né?
Então, vamos juntas, aproveitar que desse formato deu certo, que foi edificante para mim, para vocês. Vamos continuar, porque é muito melhor a gente continuar algo que já está aquecido, que já está funcionando, que a gente já está criando, né? Já criamos o hábito, vamos dizer assim, do que a gente parar, esfriar tudo e depois começar de novo. Então, vamos continuar sem parar, tá? E aí já mais informações aí nos grupos, vou soltar aí nos grupos, nos stories do próximo, certo? Então vamos lá. Mas não vamos parar, não. Então hoje é o último dia, o dia 40, e o tema de hoje é seu lugar secreto. Esse aqui em específico, somente esse dia de hoje, foi escrito pela Júlia Saraiva Vieira, que é a filha da Camila, tá? Então vamos lá. A palavra base de hoje é Mateus, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Aí a reflexão agora. Quem nunca se perguntou por que existimos? Afinal, por que fomos criados? Para que estamos na Terra? Tenho visto diversas pessoas dizendo que eu e você estamos aqui com o único objetivo de realizar um propósito, de ajudar outras pessoas ou de fazer grandes coisas. E por mais que seja verdade, todas essas coisas são apenas a consequência de um porquê muito maior. Nós fomos criados para conhecer a Deus. Fomos criados para ter um relacionamento de intimidade com o Criador do universo. Desde o jardim do Éden, quando ele criou o homem e a mulher, todos os dias no pôr do sol, o próprio Deus fazia questão de descer e vir para o jardim para se relacionar com a sua criação. Pensando nisso, fica fácil entender por que temos um anseio tão grande de conhecer realmente a Deus. Afinal, faz parte da nossa natureza ter relacionamento íntimo com Ele. E quando não experimentamos isso, estamos vivendo uma vida para a qual não fomos criados, uma vida longe da presença do nosso Pai. A presença de Deus era livre no jardim. Adão e Eva se relacionavam em total liberdade com ele e assim viviam o plano original de Deus. O Criador e sua criação se relacionando com intimidade. Mas por causa do pecado, a presença que antes era acessada com facilidade nos foi roubada. O homem foi afastado de Deus e o mundo estava agora sujeito ao maligno. Mas o que poucas pessoas sabem é que desde o momento que o pecado entrou na criação, Deus busca incessantemente restabelecer a ligação perdida entre ele e seu povo. Se formos analisar o Velho Testamento, podemos ver que diversos líderes foram levantados para aproximar os homens do coração do Pai. Mais uma vez, e para principalmente trazê-lo de novo para o lugar do qual nunca deveriam ter saído, a presença de Deus. Moisés é a prova mais clara disso. Ele recebeu ordens de Deus para construir um tabernáculo, sendo esse um lugar onde a presença de Deus permaneceria, mais especificamente dentro de uma região que ficava no interior do tabernáculo, chamada Santo dos Santos. Mas existia nesse espaço um véu que o separava das demais regiões do tabernáculo. E só teria acesso ao Santo dos Santos aqueles sumos sacerdotes que tivessem se purificado muito e realizado diversos sacrifícios para se santificar. Senão a presença e a glória de Deus, por serem muito fortes, os matariam. Foram milhares de anos de tentativas divinas não bem-sucedidas de trazer os homens de volta para a ideia original. Tentativas não tão bem-sucedidas de trazer o homem de volta para a ideia original. Seu povo habitando em sua presença e tendo um real relacionamento com ele.
Mas Deus já tinha um plano. E esse plano era Jesus. Jesus foi aquele que nos aproximou do Pai mais uma vez. Aquele que tirou o poder que o pecado tinha sobre nós, mas principalmente aquele que nos deu mais uma vez o acesso à presença de Deus. Mateus 27, versículo 51 diz: O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Este é o exato momento em que Jesus foi ressuscitado. O Espírito Santo foi liberado e o véu que nos separava da presença de Deus já não nos separava mais. Antes precisávamos ir até o Santo dos Santos. Agora o Espírito habita em nós. O que Jesus fez foi transformar seu quarto no jardim. Da mesma maneira que antes Adão e Eva se encontravam com Deus, o direcionamento que recebemos é: vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Assim como diz em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Então é isso que ela traz nessa reflexão de hoje, né? Que é esse último dia, né? Desse devocional. E eu anotei algumas coisas aqui, né? Que a importância da gente saber que Deus deseja que eu e você, que a gente viva junto com Ele, né? Na presença dele, todos os dias da nossa vida, né? Essa é a verdade, né? Ele quer ter esse contato com a gente, ele quer que a gente viva com ele quer participar de todas as coisas, de todos os momentos da nossa vida, né? Ele quer se envolver, ele quer que a gente abra o nosso coração para ele em todas as áreas, em todas as coisas, desde a mínima coisa até a maior coisa da nossa vida, né? E ele quer viver, né? Ele quer viver com a gente, né? E dentro de nós, né? E ele mandou o seu único filho Jesus, né? Para nos salvar, para nos resgatar, para nos trazer de volta para ele, né? E ele nos amou primeiro, né? Jesus veio e entregou a sua própria vida como um cordeiro de Deus. E ele sofreu tudo, pagou por tudo, né? Pagou pela nossa culpa. E Jesus assumiu a nossa vida e os nossos pecados. Ele assumiu a nossa vida e os nossos pecados. E nos perdoou, nos libertou, nos curou, nos salvou, né? Nos salvou do inferno, nos salvou da morte, né? E nos salvou do poder do diabo, dos demônios, dos pecados, da culpa, da condenação. E ele nos deu um novo nascimento, né? Nos estabeleceu como filhas de Deus. E nos uniu a Deus mais uma vez, né? Hoje nós temos a segurança de saber que nós estamos com Deus, que nunca poderíamos alcançar isso pela nossa própria força, pela nossa capacidade, pelo nosso entendimento, pela nossa justiça própria, né? Então, ele veio e trouxe isso, não por causa do merecimento, nem porque a gente possa pagar, mas pela graça, totalmente pela graça, que é o favor imerecido. E nos encheu, né, do Espírito Santo, que é a essência de Deus, né? O Espírito Santo é a essência de Deus, no meu entendimento, né? E não existe nada que seja mais valioso do que a salvação que nós recebemos. Não existe nada que seja mais valioso do que a presença de Deus. A presença de Deus é maior do que todas as bênçãos que a gente pode viver nessa terra. É melhor do que todas as pessoas, é melhor do que o amor de todas as pessoas que nos amam junto. É maior do que viagens, é maior do que dinheiro, é maior do que bens materiais, é maior do que fama, do que reconhecimento, é maior do que status, né? É maior do que inteligência, é maior do que todas as coisas. É a única coisa que nos traz, que nos sacia de verdade, de fato e de verdade, profundamente. É a presença, né? E ele deseja viver com a gente esse relacionamento sobrenatural, né? Mesmo a gente estando dentro da terra, aqui na terra ainda,
mas ele deseja todos os dias que a gente ouça a voz dele, que a gente creia, que a gente entenda que antes da gente acordar, ele já sonda o nosso coração, ele nos para. Já pararam para pensar que nós somos escolhidos, né? Eu vivi uma experiência uns dias atrás que eu fui num ambiente, né, onde a moça ia fazer uma inauguração de um espaço lá, de uma sala, enfim. E faz parte de um grupo, né, que eu faço parte e tudo mais, enfim. Aí eu fui, né, fui nesse lugar. Até com a intenção de apresentar o meu trabalho também, né. E aí fui nesse lugar e ali eu comecei a ouvir depois as histórias, sabe? Elas fizeram alguns sorteios de algumas coisas no final e tinham outras pessoas que trabalhavam, tipo assim, com uns tipos de terapias, sabe? Assim. E aí elas se apresentaram, tudo, e no final foi feito alguns sorteios de algumas coisas. E tinha algumas pessoas ali, e assim, eu quero que você entenda que não é preconceito, mas a gente sabe a verdade, né? Nós conhecemos a verdade. E ali tinham pessoas que liam cartas, tirava carta de tarô, enfim, essas coisas assim, de ler cartas, de esses negócios assim, sabe? Aí teve esse sorteio, né? E eu fiquei ali orando na hora. Sabe quando você não se sente. Sabe quando você sente assim que você é um peixe fora d'água, que você não está combinando ali com o lugar, que realmente não é para você estar ali? Sabe quando você chega no ambiente assim, você já vai olhando para o ambiente, você já vai percebendo várias coisas, assim, vários elementos, objetos, que você olha assim e fala: Meu, tem nada a ver comigo aqui. Sabe? Você fica até meio assim, você não conecta, gente, não conecta, não tem nada a ver assim com você. Aí tava eu lá nesse ambiente, foi feito esse sorteio. Aí eu falei, né, fiquei orando, falei, Deus, meu pai, não deixa eu ganhar. Não deixa eu ganhar, não deixa eu ganhar, não deixa eu ganhar esse negócio, não deixa eu ganhar esse negócio, porque se eu ganhasse, gente, eu ia ter que falar, olha, eu não creio nisso, não acredito nisso, eu sou cristã, não tem nada a ver comigo, pode sortear para outra pessoa se quiser, porque eu não vou querer, sabe? Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que falar. Aí eu falei, Senhor, fiquei orando, 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 pedindo, Deus, não deixa eu ganhar, não deixa eu ganhar, não deixa eu ganhar, não deixa eu ganhar. E não ganhei, graças a Deus. Mas assim, e quando eu saí dali daquele ambiente, me veio assim um amor tão grande, sabe? Um entendimento, sabe? Que, gente, tem muitas pessoas que ainda não sabem a verdade, tem muitas pessoas que ainda acreditam em muitas coisas que estão prejudicando a vida delas, que não levam elas a nada, sabe? Tinha uma mulher lá, uma dessas aí que sorteou um negócio desses aí, que ela falou, né, que eu tenho muita sensibilidade espiritual, então eu vejo coisas, sabe? E eu fiquei assim, Senhor, sabe? Meu Deus, sabe assim? E, e depois, quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, sabe? Gente, já pararam para pensar que Deus, ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono do universo inteiro, ele é o dono do mundo inteiro. Ele é o dono de todas as pessoas que existem no mundo, são dele, porque foram criadas por ele, ainda que elas não queiram ou não tiveram a oportunidade, o entendimento ainda de se entregar para ele, mas pertencem a ele, todas as pessoas. E aí, né, lembrando até agora de uma ministração que foi um pastor lá na igreja, esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele, gente, mas aquele que entrega revelações, que entrega visões, que profetiza. Esqueci o nome dele agora, perdão. Mas ele, né, falou na pregação dele, pelo menos no domingo de manhã, né, que eu tava lá de manhã, não sei se ele pregou outra coisa à noite, mas ele falou, né, do tamanho de Deus, né, que Deus junta as águas na concha da mão dele, sabe? Que quando ele quer descansar, ele coloca os pés e a terra serve de estrado ali para ele apoiar os pés. Então, olha o tamanho desse Deus. Dono de tudo, dono de todas as pessoas. E aí, mesmo ele sendo dono de todas as pessoas do mundo,
Ele podendo escolher qualquer outra pessoa, ele vai, escolhe eu, escolhe você. E ele começa a se revelar para nós, ele se revela para nós, ele dá, sabe, gente, ele dá o privilégio da gente conhecer ele, da gente ouvir ele. E ele, se a gente cria uma rotina de oração e de ouvir a palavra dele, ou de ler a Bíblia, ou ouvir por alguma mensagem no YouTube, por exemplo, eu faço isso todos os dias, e é incrível como ele sonda a gente, ele escolhe a gente, e ele sonda, ele tem essa preocupação, essa atenção de sondar o nosso coração, ele tem essa atenção, esse cuidado, ele sonda o nosso coração, ele já sabe aquilo que a gente está sentindo antes da gente levantar, antes da gente orar, antes da gente falar para ele, ele já sabe o que a gente está sentindo e ele já preparou a resposta para a gente. Tem noção disso, gente? Como que nós somos assim privilegiados e não é todo mundo que tem já o acesso a isso, né? E eu me senti assim amada, privilegiada, por quê? Por saber a verdade. Muitas pessoas que estavam lá no mesmo ambiente que eu estava, elas não sabem a verdade, elas não conhecem a verdade, sabe? E dá para perceber que elas sofrem, sabe? Que não é uma vida, sabe? Assim, e eu fiquei assim, gente, depois que eu passei por essa experiência, eu falei, meu Deus, sabe? Lógico que é uma coisa que eu tenho que estar lembrando, né? Mas naquele dia, assim, eu tenho que, é uma coisa que a gente tem que lembrar e tem que agradecer e tem que valorizar todos os dias. Eu acho que acima de qualquer milagre que Deus faz na nossa vida, de cura, de bênção financeira, de porta aberta, de, enfim, de todos os milagres, acima de todos os milagres que Deus realiza na nossa vida, de casamento, de em tudo, na vida dos filhos. Eu acredito que esse milagre em si, da gente poder viver relacionamento com Deus, da gente poder ouvir Ele falando diretamente com a gente, Ele fala diretamente ali no nosso coração. Pode ter 10 milhões de pessoas que ouviu a mesma mensagem, mas Ele vai falar ali direto aquilo que você precisa. E direto o que a outra pessoa também precisa, da forma que ela entende. E com você, Ele fala da maneira que você entende. Então, assim, que a gente possa agradecer isso todos os dias. Eu acho que o que a gente tem de mais valioso é esse relacionamento, é essa presença, é esse acesso, que é justamente o que foi falado nesse último devocional de hoje, né? E que a gente possa buscar todos os dias estar de verdade usufruindo desse privilégio que Jesus conquistou para a gente, né? Eu acho que acima de todas as coisas, isso que é o mais valioso na nossa vida. Esse é o diferencial da nossa vida, né, como cristãos. Esse é o nosso diferencial das pessoas que não conhecem, que não têm ainda Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Esse é o nosso diferencial, né? É esse relacionamento verdadeiramente direto com Deus, né? Onde ele olha por nós, onde ele sonda, onde ele conhece, né? E ele fala com a gente, né? Ele já vem com a resposta antes da gente fazer a pergunta, antes da gente falar. Então, eu acho que isso é incrível, é maravilhoso. E assim, preciso até confessar que antes, no começo, quando eu comecei a perceber isso, gente, eu ficava assim, nossa, sabe? Dentro de mim, assim, ficava, meu, como pode uma coisa dessa? Uau! Sabe? Eu ficava assim muito, nossa, entusiasmada, sabe? Assim, muito maravilhada, que eu nunca tinha visto uma coisa dessa. E hoje em dia ainda acontece, só que o quê? A gente começa a esfriar, sabe? Assim, começa a esfriar, começa a achar que é comum, entendeu? A gente não vê mais assim com aquela coisa, tipo assim, Deus não muda. Ele faz a mesma coisa, ele é incrível todos os dias. Só que a nossa visão começa a acostumar, sabe? Daí a gente não vê mais como uma coisa assim, uau, sabe, maravilhosa. Então, assim, né, sobrenatural, a gente acha que não, é comum, é normal, já acostumei a si mesmo, sabe? Então, que a gente possa renovar todos os dias essa visão, esse entendimento e essa gratidão, que a gente possa todos os dias ali relembrar, sabe? Falando mesmo, nossa, Deus, eu agradeço, porque o Senhor mantém um relacionamento comigo, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor
cuida de mim, o Senhor prepara a palavra para mim antes que eu fale, sabe? Para que a gente vá relembrando sempre, todos os dias, para que não caia no comodismo, né? No acostumar. Então é isso, gente. Ele escolheu a mim, escolheu a você como filha dele, e ele nos ama, ele se importa, ele cuida, e ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda gratidão e de todo o nosso amor. E assim eu finalizo esse devocional, plenitude, e muito obrigada mais uma vez, obrigada em primeiro lugar ao Espírito Santo, né? Ao Senhor Jesus, ao nosso Deus e Pai, que permitiu que a gente fizesse isso. E obrigada a você também que acompanhou, que foi firme aí, foi fiel. E é isso aí, vou deixar as gravações disponíveis, não vou tirar, tá? Se você quiser rever algum dia, se tem algum exercício que você não fez, volta lá e faz. E se você tiver alguma dúvida, se precisar de ajuda para alguma coisa, eu tô aqui disponível, tá bom? Então, o devocional que a gente fez é esse aqui. Não deixe de fazer o exercício de hoje, tá? Porque no final do exercício de hoje não é a oração, vai ser uma declaração, tá? Uma declaração de fé que você vai fazer sobre a sua vida em voz alta, que eu vou colocar lá no grupo. Então, não deixe de fazer. Então, o devocional foi este aqui, certo? Tem pessoas até que perguntaram para mim que queria comprar o livro físico, tá? Então, é esse aqui, certo? E vamos para o próximo. Um abraço e fique com Deus.